Fala pessoal, Rian aqui, vamos continuar com a nossa série de estatística básica para ciência de dados, para inteligência artificial. A gente está falando de estatística descritiva, vamos continuar vendo medidas de dispersão. No vídeo anterior, a gente falou da variância, descrevemos lá a importância dela, a aplicabilidade, que é muito mais ampla do que o desvio médio absoluto. Lembrando que isso aqui é uma série de vídeos, então se você caiu de paraquedas aqui nesse vídeo, esteja certo de assistir os outros vídeos, vim acompanhando toda a playlist para que a construção do conhecimento faça mais sentido, Os vídeos são construídos de forma sequencial. Então, a gente viu a variância e a definição de desvio padrão é, com certeza, a definição mais simples e rápida dentre as medidas que a gente está vendo. O desvio padrão é simplesmente a raiz quadrada da variância. A gente aprendeu a calcular a variância no vídeo anterior, nós a definimos, demos exemplo, calculamos ela. E o desvio padrão vai ser o quê? Simplesmente a gente aplicar a raiz quadrada. Aqui, a gente já começa a perceber qual é a vantagem de a gente trabalhar com desvio padrão e por que essa medida de dispersão é amplamente utilizada conjuntamente com as médias aritméticas. Então você tem, no que se refere à medida de posição, a mais popular é a medida aritmética. Em termos de medida de dispersão, o desvio padrão ele é o mais popular e mais utilizado porque ele é muito intuitivo. Por que isso acontece? Porque quando a gente calcula a raiz quadrada de variância, ele vai nos fornecer uma medida em unidades originais dos dados, o que facilita a interpretação dos resultados em relação à média. Ué, não entendi. Como assim unidades originais? A gente viu no vídeo anterior a definição de variância. Vimos que a variância que é representada ou pela letra sigma ao quadrado ou pela letra S é a média dos desvios ao quadrado. Se for população é n, se for amostra, a gente viu que a gente faz n menos 1. Não foi essa a definição que a gente viu? E a gente também acabou percebendo, quando a gente fez um exemplo prático lá, que os valores ficaram estratosféricos, valores de milhões. Isso acontece porque a gente está fazendo um somatório do quadrado dos desvios. Quando a gente faz o quadrado dos desvios, a gente garante que os valores vão ser positivos, mas ao mesmo tempo esses valores crescem muito, porque a gente está adicionando um expoente a esse valor. Isso significa que a gente mudou a escala dos valores que estão sendo observados. Lá no nosso exemplo a gente está observando salários, que vão ali na casa ali dos milhares e alguns chegando a dezenas de milhares. Quando você eleva ao quadrado, você vai para a casa dos milhões, Aqui tem um quadrado, Então, perceba, isso modifica a escala dos valores e torna menos intuitivo, O que é uma variância de 158 milhões? Isso nos dá menos poder de interpretação, o que não é interessante, já que aqui a gente está trabalhando com estatística descritiva, a gente quer descrever, a gente quer entender e explicar. Então, o desvio padrão ele tem esse papel. Como é que a gente faz isso? Basta a gente retornar a escala do valor para a escala original. Como? Se a gente fez o quadrado dos desvios, basta que a gente aplique uma raiz quadrada da nossa variância. E ele vai representar assim, com um valor único, essa dispersão com a vantagem de estar na mesma escala, Então, a gente pode demonstrar um desvio padrão, por exemplo, do nosso exemplo de salários, em termos de salários, Então, se a gente tem um salário real, a gente pode apresentar um desvio padrão em reais. Então, a fórmula, da mesma maneira que é aplicado lá na variância, quando é população, a gente representa pelo sigma, que seria a letra S grega, e quando é amostra, pelo Szinho em latim normal. E a fórmula é basicamente você aplicar a raiz quadrada da variância que nós já amplamente discutimos no vídeo anterior. E aqui você vai ter a fórmula e chama atenção para a diferença. Na população é sigma, vai ser a raiz de sigma ao quadrado, que é a variância da população. Isso significa que a média aritmética vai ser aplicada considerando o total de elementos do conjunto e perceba, letra mi, que representa a média de uma população, quando a gente calcula lá os desvios. Já aqui na amostra é representado pela letra S do latim, que é a raiz da variância de amostra. O denominador vai ser reduzido para garantir a nossa incerteza, forçando a variância um pouco para cima. E perceba, x barra, que é a média no caso de amostras.
Bom, para a gente calcular o desvio padrão dos nossos exemplos, a gente ter utilizado esse exemplo para entender as definições de medida de dispersão, eu vou só trazer os valores, então, de variância, né? A variância no primeiro caso ali foi de 25 mil. Essa é a nossa variância. Aliás, vamos corrigir aqui, né? A variância da amostra tem que ser representado por S. Szinho em latim, né? 25 mil. Então, se eu quero saber o meu desvio padrão, que é representado pela letra S, basta que a gente faça a raiz de 25 mil. Isso vai dar um valor aproximadamente de 158. Já no segundo conjunto, a nossa variância foi bem maior, foi de 158 milhões 560 mil. Portanto, se eu quero saber o meu desvio padrão, basta que a gente aplique aqui, né, uma raiz quadrada da variância. E isso vai dar algo aproximadamente a 12.592. Perceba como é importante. Aqui eu tenho, então, para ambos os casos, uma média de 8 mil. 8 mil o quê? Reais, né? Porque a média está na mesma escala dos valores observados. Agora, como eu tenho desvio padrão, eu posso dizer que o desvio padrão no salário de programadores, de acordo com os meus valores amostrados, é de 158 moedas, né? Aqui, no caso, vamos dizer que seja reais. Então, 158 reais. Eu posso, nesse momento, representar na mesma escala, na mesma unidade e os meus valores observados, o que não era possível quando eu estava utilizando variância. E no caso dos vendedores de varejo, aí o meu desvio padrão é muito grande, né? Um desvio padrão de 12.592 reais. Ou seja, olha a interpretação que a gente pode ter aqui, né? Qual é o salário esperado para um programador, segundo esse exemplo aqui? É que, na média, você vai ganhar 8 mil. Porém, há uma probabilidade de variação desses valores. E a variação é, para cada desvio padrão, 158 reais. Então, varia 158 para cima, 158 para baixo, né? A depender do quantos desvios padrões. Então, é uma variação muito próxima do valor da média, né? Não vai ter tanta diferença de salário. Agora, o de vendedores, a média também é 8 mil. No entanto, isso pode variar 12 mil. Perceba que a variação é maior do que a própria média. Isso representaria, inclusive, uma probabilidade de você ganhar nada aqui, né? Se você considerar a média com variação para cima mais de 20 mil, para baixo seria negativo, né? O zero de salário. E essa discussão já nos dá o tom de uma limitação que o desvio padrão nos impõe. Por quê? Porque só olhar o desvio padrão, então se eu digo para você simplesmente que um determinado conjunto tem uma média de 8 mil com um desvio padrão de 158, só essa informação ela não consegue traduzir, principalmente em termos comparativos, informação suficiente para a gente entender a variação, ou seja, a dispersão dos dados ao redor da média. É necessário que a gente faça uma compreensão relativa, já que a dispersão é justamente isso. É você entender o quanto os dados se espalham, distribuem ao redor dessa medida de tendência central. E é aí que entra o coeficiente de variação, que é a última medida de dispersão que a gente vai ver aqui. E ela tem exatamente esse objetivo, o de nos fornecer uma ferramenta principalmente comparativa. O coeficiente de variação, ele acaba sendo um múltiplo. Por quê? Porque você vai utilizar o melhor das duas métricas que nós estudamos até agora. Você viu que, para você compreender qualquer fenômeno e a sua descrição estatística, você precisa de uma medida de posição e você também precisa de uma medida de distribuição. O coeficiente de variação, ele vai unir tudo num valor só, ou seja, num múltiplo. E esse valor é calculado pela razão entre o desvio padrão e a média aritmética. Muito simples assim. A gente já viu que é razão, né? Isso também é visto lá na playlist de matemática. E qual é o objetivo? É que agora, se você fizer a razão do desvio padrão pela média aritmética, você passa a ter um desvio padrão em termos de média aritmética. Ou seja, o seu desvio padrão passa a estar em função, né, em razão da média aritmética. Isso te dá um poder comparativo muito melhor. Então,
é exatamente aqui, né, o cálculo como é feito. Coeficiente de variação é feito se população, né, como nós já vimos estudando, sigma sobre mi, ou seja, desvio padrão dividido pela média aritmética da população, no caso da amostra, S sobre x barra. Então, como vimos até agora, utilizando os nossos dois exemplos, a gente pode dizer que o coeficiente de variação, no caso do salário dos programadores, né, na nossa amostra, vai ser 158, foi isso que a gente viu, aproximadamente, dividido pela média. Isso vai nos dar mais ou menos 0,01975. Como é uma representação relativa, né, ou seja, desvio padrão em função da média, a gente comumente faz essa representação percentual, ou seja, multiplicamos por 100. Então a gente pode dizer que o coeficiente de variação é de 1,97%. Ou seja, o meu desvio padrão representa 1,97% do valor da média. No outro exemplo, vou fazer aqui para baixo, né? Eu fiz um para cima, outro para baixo para fugir ali da fórmula. Deixa eu puxar para cá. O valor foi de aproximadamente 12.592 dividido por 8.000. Isso vai dar 1,574 aproximadamente. Multiplicado por 100, para a gente representar em forma de fração, teremos um coeficiente de variação de 157,4% de coeficiente de variação, ou seja, o nosso desvio padrão representa 157% o valor da média, ou seja, pouco menos do que o dobro do valor da média. Olha como a gente tem uma capacidade comparativa muito maior. Aqui, é claro que nós tínhamos médias iguais. Então, o fato das médias serem iguais já nos facilita nesse exercício de comparação. Mas poderiam ser fenômenos com médias diferentes. E nesse sentido, o coeficiente de variação acaba sendo bem mais útil, né? Porque a dispersão fica explicada em função da sua própria média. Aqui a média era igual, mas isso não nos impede de perceber que há uma grande discrepância, né, dos valores na primeira amostra, de 1,97% para 157%, né? Mais do que 100%, mais do que a média. Então, para esse vídeo era isso. Se gostou, peço que curta, compartilhe com quem você acha que possa se interessar pelo conteúdo e nos vemos no próximo vídeo.